Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma questão de trigonometria do vestibular de inverno da UEM 2024. Roda a vinheta e vamos dar uma olhada na questão. Então a questão número 35, ela fala de arcos e ângulos em circunferências. Ele fala que um arco de circunferência é qualquer região da circunferência delimitada por dois pontos, que o comprimento de um arco é a medida linear do arco, e pode ser medida em centímetros, por exemplo. Por outro lado, a medida angular, medida do ângulo de um arco, é a medida do ângulo central dessa circunferência correspondente ao arco. Sobre ângulos e arcos, assinale o que for correto. Então ele fala que em uma circunferência de raio 1, o comprimento do arco, a medida angular do arco, a gente vai precisar relacionar comprimentos com medidas angulares. Para isso, eu vou lembrar com vocês de duas coisas. Uma delas tem a ver com radianos e a outra tem a ver com comprimento de circunferência ou comprimentos de arcos de circunferência. Oi, desculpa interromper, mas se esse conteúdo tá te ajudando, já clica aqui no like. Valeu! Deixa eu mostrar essas duas coisas para você numa figurinha só. Você tem aqui uma circunferência. Essa circunferência, normalmente, quando é uma circunferência trigonométrica, esse raio da circunferência, que vai do centro da circunferência até qualquer um dos pontos da circunferência, esse raio mede 1. Mas aqui ele está falando de circunferências de raio 10, circunferência de raios diferentes aqui. Então vamos deixar raio R mesmo. E vamos contar a medida do arco a partir aqui do zero, e a gente sabe que tem duas formas de medir esse ângulo ou os arcos a partir do zero no sentido anti-horário. Você pode medir esses ângulos ou esses arcos em graus, ou você pode medir em radianos. Vamos lembrar o que é cada um deles aqui, quais são as medidas principais. Se eu saio em graus, do 0 graus aqui, e começo a andar no sentido anti-horário, aqui quando eu chegar a um quarto de volta, eu vou ter andado 90 graus. Depois, meia volta vai ser 180 graus, aqui vai ser 270 graus, e aqui 360 graus. Então uma circunferência ela pode ser dividida em 360 partezinhas pequenininhas, que a gente chama de graus. Eu vou até começar resolvendo a 0,4 com você, para você enxergar que é exatamente isso que ele está dizendo. Grau é a unidade de medida obtida da divisão de qualquer circunferência em 360 arcos congruentes. Arcos congruentes são arcos de mesma medida. Se eu dividir a circunferência em 360 arquinhos pequenininhos aqui, todos eles iguais, cada um deles, já que a circunferência tem 360 graus, cada um deles vai ser de 1 grau, certo? Então, grau é a unidade de medida obtida dessa divisão em 360 partes iguais. Portanto, a gente já pode marcar aqui como verdadeira a 0,4, certo? Mas a gente não precisa medir a circunferência em graus, a gente pode medir em radianos. E radiano é uma outra forma de medir, assim como, por exemplo, você tem polegada para medir comprimento e você tem centímetros, são duas unidades diferentes, certo? A mesma coisa para ângulos ou para arcos. Você pode medir esta circunferência em graus, e aí você vai ter 360 graus aqui ao redor da circunferência inteira, ou você pode medir em radianos. E nesse caso, se você sair do 0 radianos e der uma volta completa, você vai ter andado 2π radianos. Ora, 2π radianos é exatamente o que dá uma volta completa com 360 graus. Bom, se eu der uma volta completa com 2π radianos, então meia volta vai ser π radianos. Metade de meia volta, que é um quarto de volta, vai ser π dividido por 2. π sobre 2 radianos. Se a gente fizer 0, 1π sobre 2, 2π sobre 2, que é o π, né? 3π sobre 2 vai aparecer aqui embaixo. E 4π sobre 2, 4 por 2 dá 2, vai dar 2π radianos, certo? Então, a gente vai precisar, nesse exercício, fazer uma relação entre comprimentos de arcos e ângulos. Eu vou mostrar então para você como é que a gente vai fazer essa comparação. Vou imaginar que eu tenho aqui um arco qualquer que eu vou chamar de alfa, tá? Esse alfa ele pode estar sendo medido em graus. Então, posso ter andado aqui, vamos imaginar que a gente está bem na metade, vai ser, por exemplo, 45 graus. Ou eu posso andar em radianos também. Se ele der uma volta completa, se ele estiver aqui no final, vai ser 2π radianos. Se ele estivesse aqui, seria π radianos. Então, você pode ter uma medida em radianos desse ângulo. Se for bem aqui na metade, é metade de π sobre 2, vai ficar π sobre 4, certo? Então, esse alfa, ele pode ser medido em graus, ou ele pode ser medido em radianos. Mas tem também a medida do comprimento desse arco. E este comprimento eu vou chamar de L.
Então, alguém que saia daqui do zero e vá andando sobre essa circunferência, ela vai andar uma determinada distância, que pode ser medida, por exemplo, em centímetros, certo? Então, vamos imaginar que alguém saia andando uma distância L e pare aqui nesse arco alfa. Vamos pensar primeiro em graus. Qual seria a correlação ou a correspondência que a gente pode fazer entre o comprimento desse arco aqui e a medida desse ângulo em graus ou em radianos, né? Vamos pensar primeiro em graus. Bom, a gente sabe que uma circunferência completa, o comprimento dela, alguém que saia e dê a volta inteira nessa circunferência, lembra do conheci 2π raio, super π radões. Então, aqui é quando você tem uma circunferência com raio R, o comprimento da circunferência, que eu brinco, conheci 2π raio, e a superfície, a área da circunferência, que é π vezes o raio ao quadrado, π radões, certo? Vai nos interessar, nesse momento, o comprimento da circunferência. E eu vou fazer uma regra de 3 entre o comprimento da circunferência inteira, que é 2πr, certo? Que representa uma circunferência inteira que tem quantos graus? A gente está pensando em graus agora. 360 graus. Se o ângulo não for de 360 graus, mas for alfa, aqui, esse arco alfa, que está sendo medido agora em graus, pode ser 45 graus, pode ser 60 graus, pode ser 30 graus. Então, esse ângulo ou esse arco alfa, ele vai ter um comprimento que não é um comprimento de uma circunferência inteira, mas é um comprimento menor, que a gente chamou de L, certo? Então, como é que fica essa relação se a gente pensar em graus? Vai ficar L vezes 360 graus igual a 2πr vezes alfa. Ora, então eu posso aqui ou cortar ou deixar isolado alguma coisa, eu posso dizer, por exemplo, que L vai ser igual a esse 360, já vou cortar com 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 180, certo? Então, olha só a relação que a gente pode ter em graus. A relação em graus que a gente pode ter isolando L vai ser πr alfa sobre 180 graus. O que quer dizer isso para mim? Eu quero calcular o comprimento, vamos imaginar 45 graus, por exemplo, tá? Qual é o comprimento que eu vou ter desse que está em verdinho aqui, ó? Qual é o comprimento L que eu tenho se o alfa for 45 graus? Eu substituo o alfa por 45, substituo o raio pelo raio que ele me der, pode ser um raio 1, pode ser um raio 10, pode ser um raio da medida que for, e quando eu substituo isso eu tenho o comprimento L, certo? Bom, professor, precisa decorar isso daqui? Claro que não, você pode fazer uma regra de 3. 2πr é a circunferência inteira, que tem 360 graus. Um arco menorzinho que tenha comprimento L vai ter uma medida alfa. E aí você faz a regra de 3. Mesmo numérica, né? Se você tiver lá os valores de R e de alfa, por exemplo, você já pode achar, por regra de 3, você pode achar o L. Só saiba que isso é possível de fazer, né? Agora, e se eu estiver pensando em radianos? Será que muda alguma coisa? Muda, né? Porque o alfa aqui não vai estar mais em radianos. Então eu posso dizer que uma volta completa, vamos fazer a mesma regra de 3. Uma volta completa tem 2πr de comprimento, certo? E esta volta completa, ela é representada por não 360 graus, mas agora eu estou pensando em radianos. Vai ser 2π radianos. Ah, legal. E se eu tiver um comprimento L, ele vai estar sendo representado aqui por um arco alfa. Então, mesma coisa, igualzinho, só que em vez de 360 graus eu usei 2π radianos, que é a mesma coisa, certo? Então vamos multiplicar cruzado e você vai ter L vezes 2π radianos igual a 2πr alfa. Olha o que dá para cortar, por isso que o radiano é muito usado na parte científica, né? na física é muito usado, no ensino superior é muito usado, por quê? Porque ele simplifica as coisas. Olha só, a fórmula que a gente vai obter é L igual a R vezes alfa, só. Então, se eu quiser achar um comprimento de um arco L e eu tiver a medida em radianos desse arco, basta multiplicar o raio da circunferência por esta medida em radianos e a gente vai ter o comprimento direto, né? Então não fica πr alfa sobre 180, se a gente estiver pensando em graus, ou simplesmente r vezes alfa. Ó. Tudo isso aqui simplifica. R vezes alfa se eu estiver pensando em radianos, tá bom? Bom, tudo isso a gente vai usar para resolver as afirmativas 1, 2, 8 e 16, porque a 4 a gente já fez e já sabe que é verdadeira, né? Essa é verdadeira, a gente já marcou ela.
Bom, agora olha só. Em uma circunferência de raio 1 em centímetros, né, o comprimento do arco e a medida angular do arco em radianos coincidem numericamente. Olha só o que ele está dizendo para a gente. Vamos pensar assim, ó. Se a circunferência tem raio igual a 1. Como é que vai ficar essa expressão? L vai ser igual a 1 vezes alfa, porque eu estou pensando aqui, ó, em radianos, certo? L igual a 1 vezes alfa, ou seja, L igual a alfa. Olha o que ele falou para a gente. O comprimento do arco, que é o L, e a medida angular do arco, que é alfa, em radianos, coincidem numericamente. Quer dizer, o valor de uma é igual ao valor da outra. L é igual a alfa. Verdadeiro. O comprimento e o arco têm a mesma medida, só que um é medido em centímetros, outro é medido em radianos, tá bom? Coincidem numericamente. O número que representa um é igual ao número que representa o outro. Então é verdadeira 0,1. Viu como fica direto quando você tem essas duas relações aqui, ó? E essas duas saem por regra de 3. Você não precisa se preocupar em decorar nada, tá? Bom, em uma circunferência de raio 10, o comprimento do arco correspondente ao ângulo central de 5 radianos. Opa, mesma coisa, né? Eu estou pensando em radianos ainda. Então a gente sabe que L é igual a R vezes alfa, tá? É radianos. Em uma circunferência de raio 10, então aqui vai ficar 10, vezes alfa. Alfa é 5 radianos, porque o alfa é a medida do arco em radianos, vai ficar 5. O L vai ser igual a 50. Então, em uma circunferência de raio 10, o comprimento correspondente ao ângulo central de 5 radianos, que é o alfa igual a 5, é de 10 metros. Não, o comprimento vai ser de 50 metros, porque o raio aqui entrou em metros, né? Então, o L, o comprimento, vai ser de 50. Não é 10, é 50. Portanto, essa é falsa, 0,2 falsa, porque ele falou que era 10. Tá bom? Em qualquer circunferência, ao medir-se um ângulo central, tem-se que 90 graus é equivalente a π sobre 2 radianos. Certinho, é aqui em cima, ó, esse ponto aqui em cima. 90 graus é igual a π sobre 2 radianos. Verdadeiro, verdadeiro, é exatamente os 90 graus que estão lá em cima. E agora a última, o comprimento do arco correspondente a 45 graus em uma circunferência de raio 4 é π centímetros. Agora ele está pensando em graus. Então vamos lá, o L, que eu quero saber, comprimento, de um arco correspondente a alfa, 45 graus, em uma circunferência com um raio R igual a 4 centímetros, é de π centímetros. Vamos ver? L igual a π vezes R, que é 4, vezes alfa, que é 45 graus, dividido por 180 graus. Então agora eu estou usando graus, substituir o raio, substituir o alfa, e a gente vai achar o L, né? Então L é igual a 45 vezes 4 vai dar 90, 180. Vai ficar 180 vezes π em cima, dividido por 180 embaixo. Então isso aqui vai dar π. Qual é a unidade de medida que ele deu? Centímetros, portanto é π centímetros de comprimento do arco L, certo? Então, π centímetros. Perfeito. Verdadeira também é 16. Então o que você vai marcar no teu cartão de resposta? 16 mais 4 dá 20, 28, 29. 29. Essa teve 4 corretas. É bastante. Então, marca 29 no cartão de resposta. Percebeu? O que ele queria que você soubesse basicamente é, numa circunferência eu tenho 0 ou 360 coincidindo aqui e 360 graus equivale a 2π radianos. Sabendo também o comprimento de uma circunferência, você consegue resolver todas as afirmativas dessa, tá bom? Questão que assusta, né? Porque fala em graus, em radianos, em comprimento de arco e tudo, mas são 2 regras de 3 que você precisa saber fazer, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.